Lovers, sejam muito bem-vindos ao Didaticando. Meu nome é Mayara Mello e espero que estejam todos bem. Dando sequência à nossa série Didaticando o PEI, vem aí Didaticando o Programa de Ação. Se você ainda não assistiu o vídeo Didaticando o Mapa de Competências, assista. Ele vai te dar uma base muito importante para o desenvolvimento do Programa de Ação e também ele vai te dar um norte em relação ao PIAF, caso você seja do segundo ano de PEI em diante. Se você é novo no canal, se inscreve, dá um like, ativa o sininho e compartilha com alguém que está precisando didaticar um pouquinho da vivência no PEI. Então, vamos lá. Vamos entender como que funciona, por fim das contas, o programa de ação. No link da descrição desse vídeo, você vai encontrar o acesso ao meu Drive, em que eu coloco os meus modelos dos documentos que são obrigatórios dentro do programa de ensino integral. Eles são todos editáveis, basta vocês baixarem o arquivo em formato de documento, né? Vou colocar aqui para vocês, ó, arquivo, fazer download, Microsoft Word. Assim que você vai baixá-lo, ele vai aparecer para você na sua aba de downloads. Insere dentro da sua pasta no seu e-mail institucional e vai fazendo a edição ali dentro. Então, sem mais delongas, vamos lá para a gente poder entender. Quando você baixa esse arquivo, ele já vem todo estruturado, só para que você faça a edição das informações que são necessárias. Então, o que compõe o nosso arquivo? Nós temos a capa, nós temos as principais atribuições da função. Neste caso, eu já coloquei a atribuição principal do professor, o que é o meu caso. Diretor, CGPAC, COI, tem as suas particularidades. E a turma da CGPG, a turma do CGPAC precisa colocar tanto a resolução que consta sobre a função do professor, quanto a resolução, né, o pedacinho da resolução que consta a função do CGPAC. O pessoal da sala de leitura também tem suas particularidades. Logo abaixo vem o campo 2. Esse campo 2 é onde nós iremos inserir as informações do nosso PIAF. O que eu trouxe aqui para vocês foram exatamente as minhas premissas, as minhas competências, os meus macros e os meus micros que eu tive que desenvolver dentro do meu PIAF. Então, nada mais é do que um Ctrl+C, Ctrl+V da descrição do que consta no cardápio. Se você não tem ideia de como constrói o PIAF, essa vai ficar para outro vídeo, ok? Mas não pode se esquecer que dentro do programa de ação, nesse campo 2, precisa constar o seu PIAF, as informações do seu PIAF. Vai depender da sua equipe gestora se ele vai querer que você insira as evidências neste campo, se ele vai querer que você coloque as evidências no campo 4 ou apenas no arquivo do PIAF. Isso vai da orientação que você receber dentro da sua escola, ok? O que não pode faltar de jeito nenhum? O que você colocar aqui tem que aparecer lá no campo 4. Então, eu tenho aqui as minhas duas premissas. Para que vocês possam escrever a de vocês, basta selecionar e escrever. Vou colocar, por exemplo, aqui excelência em gestão. Então, automaticamente, ele já vai editando para você desde que você coloque essas informações, certo? Vou colocar do jeito que estava antes. Pronto. Então, tem minha primeira premissa, minha segunda premissa e o campo 3. Muito importante prestar atenção. É preciso colocar o IDESP da escola do ano anterior, o IDEB, a meta do IDESP e do IDEB para este ano. Lembrando que na nova gestão nós trabalhamos com uma média ouro e com uma média diamante. E assim como no documento, né, de entender no mapa de competências, onde tiver um amarelinho, vai ter um comentário para explicar para vocês o que precisa constar. Como, por exemplo, aqui. Esse campo 3, ele é composto por todas as premissas que tem dentro do programa de ensino integral. E esse resultado, tudo que vai estar escrito dentro dessas colunas, dentro de cada uma dessas células, geralmente é passado pelo CGPG porque é um compilado de ações e pontos de melhoria da escola que foram realizados no ano passado, né? Geralmente na nossa última reunião de MMR, que essas informações elas são compiladas e elas são distribuídas, né, aos professores para que eles possam compor esse campo 3. Qual que é a função do professor pensando em preenchimento deste documento? Essa coluninha aqui, descrição da atividade na função. Vou colocar um exemplo para vocês, como eu coloquei aqui, ó, informação contínua é a premissa que nós estamos trabalhando,
Lembrando que essas informações de prioridade da escola, causa e resultado esperado é 100% personalizado. Depende da região que a sua escola está inserida, depende dos pontos de melhoria que foram apontados pelo supervisor, pelo PEC, pela equipe gestora. Então, essa parte em específico precisa ver com o seu CGPG o que você vai colocar. Mas eu trouxe um exemplo de qual foi uma ação que eu desenvolvi para auxiliar a escola a atingir esse resultado. Então, a prioridade da escola era a participação nos cursos da EFAP. A causa era fomentar a participação tanto de docentes quanto gestoras nesses cursos da EFAP. E o resultado que se espera é que 100% dos docentes realizem esses cursos da EFAP. E aí a gente vem naquele questionamento. Beleza, a premissa é formação contínua. A gente precisa lembrar que dentro dessa premissa são duas competências. Disposição ao autodesenvolvimento, né? É uma delas. Ó, só para lembrar vocês, dentro do nosso mapa, vamos lá, ó. Domínio do conhecimento e disposição ao autodesenvolvimento contínuo. Então, a gente já tem, né, duas premissas, e nesse caso aqui eu trouxe a disposição ao autodesenvolvimento contínuo. Que ação, aqui no campo da descrição da atividade na função, que ação que eu irei desenvolver para que eu ajude a escola a atingir o resultado de 100% dos docentes realizando esses cursos da EFAP? Lembrando que se eu estou descrevendo uma ação, obrigatoriamente ela tem que começar com o verbo. Desde que não seja refletir, desde que não seja buscar, certo? Então, participar de cursos de formação extracurriculares ou de aprofundamento sobre as temáticas que envolvem o programa de ensino integral. E eu fiz um curso, que é o curso Ativar, que é uma parceria com a USP. Estudei muito pelo portal do Estratégia, estudei muito pelo portal dos pedagógicos. Então, e eu tenho como evidenciar isso através dos meus relatórios e das ações que eu implementei em sala de aula. Nesse campo 3, nós não colocamos as evidências, é só a descrição da atividade na função. E aqui é o mesmo processo, é só você clicar em cima e digitar aquilo que você precisa, que o campo estará totalmente preenchido. Logo abaixo, a gente já tem uma tabela pronta de excelência em gestão. Daí, nesse caso, eu coloquei duas. Se você, por exemplo, precisar de mais espaços, você copia essa tabela, coloca ela aqui novamente, que ela já vai aparecer para vocês. Depois tem a de corresponsabilidade, que eu também já coloquei duas, e a de replicabilidade. Então, a quantidade de linhas presentes aqui para a gente poder preencher também é personalizado a cada escola, mas a grande maioria segue a quantidade de macros, tá? Não é uma regra, mas acontece. E, enfim, chegamos no nosso querido campo 4. Campo 4, este que tira o sono de todo professor que pertence ao programa de ensino integral. E agora eu vou didaticar para vocês a maneira como eu desenvolvi o meu e ficou tudo muito mais fácil. Primeira coisa, lá em fevereiro eu formatei o documento dessa maneira que vocês estão vendo. Então, eu coloquei dentro de cada um dos aspectos, que é o que nós chamamos de macroindicadores, a definição deles. Então, assim, na hora que eu vou descrever a minha ação, eu já tenho o micro, que eu preciso pensar em qual será essa ação, e cada vez que eu escrevo uma ação, eu leio essa definição do meu macroindicador para ver se está fazendo sentido naquilo que eu estou fazendo. Então, todos, já tem todos, sem exceção, macros e micros de todas as competências e de todas as premissas escritas nesse modelo. Mas não significa que ele esteja pronto, ok? Até porque a proposta, no mundo ideal da construção do programa de ensino integral, não é manter esse Ctrl+C, Ctrl+V desse microindicador, mas é que o professor faça suas ações personalizadas. Vocês vão ver que o personalizadas vai sair aqui durante várias vezes no vídeo. O que eu coloquei? Essas palavrinhas em vermelho são os verbos, né? São palavras que vão indicar um verbo que você pode estar iniciando a sua ação. Então, elas vão servir ali como inspiração para você. Ao invés de você buscar conhecer os estudantes, você vai conhecer os estudantes. Ao invés de promove um ambiente, você vai promover um ambiente, propiciar um ambiente, certo? E aqui, ó, por exemplo, no protagonismo sênior, você vai relacionar o seu papel como educador
desenvolve uma ação que você consegue conectar com o objetivo final, que é causar uma reflexão. Então, nessa maneira, a partir do momento que eu deixei os microindicadores já escritos para mim no campo de ação, facilitou muito a minha vida na hora de escrever a ação que eu vou desenvolver. E aí, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Vou puxar um pouco mais de zoom. Vamos lá. Domínio do conhecimento vai ser o meu macroindicador, que está dentro da minha competência, domínio do conhecimento, da minha premissa formação continuada. Qual é o primeiro microindicador? Conhece os princípios do currículo do Estado de São Paulo e sua relação com o programa de ensino integral. Se vocês assistiram o vídeo anterior do Didaticando o Mapa de Competências, eu descrevi a minha ação para vocês. Conhecer os princípios do currículo do Estado de São Paulo e a sua relação com o programa de ensino integral. E no caso da minha evidência, foi um resumo, né? Foram as minhas anotações, foram os meus estudos com alguns vídeos de referência. Está disponível lá no outro vídeo. E eu trouxe aqui um exemplo que fui eu que desenvolvi dentro da minha escola. Demonstra domínio do currículo do Estado de São Paulo em sua disciplina. Então, na realidade, a gente lê o seguinte: o professor demonstra domínio? Ou então, eu demonstro domínio? Sim. Ok, qual é a ação? Demonstrar domínio do currículo do Estado no componente curricular de biologia, que é o componente que eu ministro, ao implementar o cantinho didaticando a biologia. Então, eu consegui descrever uma ação que cumpre o microindicador 2.1.2 e eu vou precisar fazer a evidência dele depois. E aí é a que eu já mostrei para vocês também lá no outro, mas eu mostro aqui de novo. Então, dentro do meu portfólio, eu tenho meu macro, eu tenho meu micro e eu tenho uma explicação daquilo que eu desenvolvi. Isso facilita muito a vida do avaliador para virar e falar assim: nossa, ok, cumpriu com a ação descrita nesse microindicador. Ou, não, essa evidência não faz jus o suficiente para a ação que esse professor escreveu. Tá tudo bem. O programa de ação ele não tem caráter punitivo, ele tem caráter formativo. Então, todas as devolutivas que a gente tem, elas são para ter uma melhoria na qualidade de ensino e também um crescimento no nosso lado profissional. Mas não se desespere. O que cansa no programa de ação é a sua construção e, com certeza, a nossa desorganização com as evidências. A gente se perde, ok? Esse daqui é o meu programa de ação, ok? Com as minhas ações, com as minhas evidências, lá no campo de replicabilidade, solução e criatividade. Então, o que aconteceu? Quando a gente abre aqui, ó, o nosso mapa de competências, vamos lá para replicabilidade. Deixa eu só visão crítica, beleza. Então aqui, ó, quantos microindicadores nós temos? 2 para visão crítica. Eu descrevi uma ação. Ter visão crítica para identificar pontos de melhoria para aplicação das avaliações internas e externas, considerando a realidade da unidade escolar. E eu tenho aqui a minha evidência que na hora que os meus gestores clicarem, vai levá-los a uma imagem. E aí eu pergunto o seguinte para vocês: quais são os micros? Vamos lá. Ter visão crítica, sendo capaz de identificar avanços e pontos de melhoria, e pondera suas colocações tendo em vista o contexto da unidade escolar. Eu preciso propor uma melhoria, certo? Eu propus a melhoria das avaliações internas e externas. E o ponderar entrou nesse pedaço aqui, ó, considerando a realidade da minha unidade escolar. Ao meu ver, eu consegui cumprir esses 2 microindicadores. Pode ser que para minha gestão, não. E tá tudo bem, será apontado para mim na devolutiva. E aí o que a gente sempre fala? Coloca mais de uma evidência para que você tenha chances de conseguir a pontuação dentro desse microindicador. Mais de uma evidência não são, nesse caso aqui, ó, como eu estou mostrando para vocês, 3 itens diferentes. Aqui é uma evidência para cada ação que eu desenvolvi, ok? Quando você coloca mais de uma evidência, é como se eu colocasse vírgula aqui no final e desse sequência nas provas que eu tenho, né, nas evidências que eu tenho para mostrar para os meus gestores. Vamos voltar aqui para o nosso modelo. Então, quando você pega essas palavras em vermelho, elas dão um norte para você de como que você vai realizar essa escrita dessas ações. Aqui, ó,
No campo da contextualização, eu coloquei qual é o microindicador. Explora as disciplinas da parte diversificada como forma de aprofundar o entendimento dos conceitos do currículo. O que eu coloquei? Relacionar e explorar os conceitos da história da educação no Brasil, até a implementação dos itinerários formativos, possibilitando o conhecimento das concepções pedagógicas, descoberta do projeto de vida, conexão com disciplinas da FGB e o entendimento dos itinerários formativos. A hora que você lê os 3 microindicadores, você consegue identificá-los dentro dessa única ação. Maiara, eu preciso escrever uma única ação? Não, não precisa. Só se você se sentir confiante o suficiente para isso. Esse ano eu assumi o risco de escrever ou uma ação inteira ou 2 ações, mas algo que englobasse mais de um microindicador, que foi o caso que eu fiz nesse campo da contextualização. Então, se vocês baixarem esse arquivo, isso que está escrito vai ficar ali como uma forma de inspiração para vocês. Pode ser que não se aplique à realidade da sua unidade escolar, até porque a minha evidência desse projeto, ela é bem específica, que foi o que eu desenvolvi com o pessoal da terceira série, que foi nesse caso aqui, que eu também expliquei para vocês lá no Didaticando o mapa de competências, ok? Se vocês forem perceber, vamos puxar um zoom bem próximo aqui. Vocês estão vendo que aqui tem um espaço em branco? E logo aqui embaixo a tabela está bem grudadinha nesse amarelo? Eu não gosto. Caso isso fique muito ruim para vocês, basta vocês apertarem um Enter que essa tabela vai descer mais um pouco. Dentro de formação contínua eu trago mais um exemplo para vocês. Todos os micros já estão escritos e com as palavras em destaque para servir de inspiração. Aqui já está pronto, ela é toda editável caso você queira, certo? Só lembre-se de, caso você for reescrever essas ações, tira, né, como está a forma de escrita dos microindicadores, porque eles não indicam ação, eles são inspiração para elas. E aqui eu gostaria de mostrar para vocês, ainda dentro de uma parte de edição, como que funciona. Vocês estão vendo que tem esse espaço em branco aqui embaixo? Ó, tá vendo? Quando eu seleciono, ele acaba selecionando uma informação de cima, né? Por quê? Porque essa parte de baixo é uma continuação. Mayara, como que você arruma isso? Eu vou retirar essa ação daqui só para vocês verem. Tcharam! Ainda tem. Opa, então vamos apagar mais um pouco. Apaguei. Pronto, subiu. Vou colocar aqui no campo de evidências e deixar escrito aqui, ó, ação, só para a gente não esquecer. E na realidade isso aqui ela entra no outro campo. Então não é neste campo, ok? Tá vendo que subiu a minha tabela? Mas ela ficou muito pertinho do laranjinha. É só eu clicar ali no final e apertar Enter de novo. E assim, todas as nossas tabelas estão prontas para serem editadas, a critério de vocês. Lembrando que apareceu um amarelinho, clica que vai ter alguma informação ali para vocês. A minha proposta é que eu consiga inserir comentários na grande maioria dos microindicadores. É um documento de orientação que eu estou escrevendo continuamente. Então, acredito eu que tenha facilitado a vida de muitos de vocês, já que os micros estão ali. O que mudou para mim esse processo? Primeiro, cada tabela ser de uma coisa. Geralmente os modelos que vêm para nós é uma tabela única. Aí você vai escrevendo, aquele negócio vai descendo, vai criando um monte de espaço. Você fala, arroba Deus, como é que eu faço? Aqui tá bonitinho, é muito simples de editar. E o cabeçalho tá aqui. Basta dar 2 cliques que vai fazer essa caixa azul, dê 2 cliques novamente que vai abrir essa região de texto. Clicou, fez a caixa azul, eu vou apagar, ó. Apagou. Se você quiser escrever alguma coisa, é só você clicar em salvar e fechar. Quer ver? Ó, vou colocar o que realmente já estava e colocar, ó, preencher aqui, certo? Salvou e fechou, ele já vai aparecer para você na página e em todas as outras que aparece esse cabeçalho. Então, tá aí para vocês, né, tentando dar uma facilitada na construção do programa de ação, de maneira prática, objetiva, já tá tudo formatado bonitinho,
Uma dica que eu dou para vocês é, se por um acaso o tamanho da letra estiver muito grande e as tabelas estiverem passando para outras páginas, reduz o tamanho da letra, não tem problema. O programa de ação ele é avaliado de maneira digital. Raras são as escolas que pegam esse programa de maneira impressa. Se for o caso da sua, aí a gente precisa pensar em colocar uma letra um pouco maior. Mas, caso contrário, sintam-se à vontade para usar o modelo para facilitar a vida de vocês e didaticar o processo de montagem e construção do programa de ação. Então, daqui a pouco eu volto com outro vídeo para mostrar para vocês como que eu faço para inserir as minhas evidências. E aí nós temos duas opções. Uma é pelo Padlet, ou então a gente consegue fazer um comentário direto numa foto dentro do Google Drive. Se a sua escola, por um acaso, exige que as suas evidências estejam dentro do Canva, relaxa, também é simples. Mas as que eu pretendo mostrar para vocês são Google Drive e Padlet. Então, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, podem comentar aqui embaixo. Não se esqueçam de acessar o link do meu Drive e até a próxima. Muito obrigada!